Vamos fazer uma leitura bíblica que encontra-se no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 22, versículo 24 em diante. Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 22, versículo 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Repetindo o final do versículo 27. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Nesta manhã, vamos meditar nesta narrativa bíblica, nesta passagem bíblica, e o título que nós damos para esta mensagem é As características de um verdadeiro servo de Deus. Quais são as características que identificam um verdadeiro servo de Deus? Uma pessoa que está envolvida na obra do Senhor, uma pessoa que foi salva, transportada do reino das trevas para o reino da luz, uma pessoa que é templo do Espírito Santo, portanto, está servindo ao Senhor, tem o Senhor Jesus Cristo não somente como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Portanto, todos nós somos servos do Senhor e servimos a sua obra, e alguns servem de maneira específica ao ministério. Alguns são pastores, outros são presbíteros, outros servem na casa do Senhor como diáconos, cooperadores. E surge então a pergunta: quais são as características que identificam um verdadeiro servo do Senhor? Porque nós encontramos aqui no texto que entre os discípulos houve contenda para saber qual era o maior, quem era o melhor. Então o Senhor, nesse texto aqui, ele mostra que no reino de Deus, nem sempre aquele que ocupa as melhores, entre aspas, posições é o maior. Então, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que o mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Quem tem poder, quem tem prestígio, quem faz valer a sua ideia,
segundo o conceito do mundo, é um conceito de grandeza. Nós sabemos que na nossa cultura, uma cultura egoísta, quem puder exigir que as outras pessoas o sirvam, demonstra superioridade. Mas Deus avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos e não pela quantidade de pessoas que nos servem. Nós encontramos em Marcos uma narrativa de um pedido feito por Tiago e João, filhos de Zebedeu. Pediram que se assentassem um à direita e outro à esquerda no reino de Deus. Eles queriam, no reino de Deus, uma posição de destaque. Queriam se sentar um à direita e outro à esquerda no reino do Senhor. E o Senhor então disse para eles que isto não seria permitido. E então houve ali uma intriga. Os discípulos começaram, os outros 10 começaram a se indignar com aquele pedido de Tiago e João, mostrando uma certa soberba. E então lá em Marcos capítulo 10, versículo 43, Jesus então traz uma palavra aos discípulos. E ele disse: quem quiser, observe bem, quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser no reino de Deus, na obra do Senhor, aquele que serve a obra do Senhor, quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Então é importante servir ao Senhor. É importante servir a sua obra, mas sempre tendo este conceito que o maior deve ser aquele que serve. Então vamos, pela palavra do Senhor, verificar quais são as características que identificam um verdadeiro servo de Deus. O servo que está comprometido com a obra do Senhor, uma pessoa que ama a obra do Senhor, que tem alegria em fazer a obra, divulgar a mensagem do Evangelho. Quais são as características de uma pessoa que tem este envolvimento sério com a obra do Senhor? Meus irmãos, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros servos que estão fazendo a obra do Senhor, estão sempre à disposição para servir. Não escolhe ocasião, não escolhe um momento apropriado. Não, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Estão disponíveis a qualquer momento, a qualquer situação, a qualquer cargo, a qualquer função, em qualquer congregação. O verdadeiro servo do Senhor, que ama a obra do Senhor, não escolhe ocasião, não escolhe o momento apropriado para servir. Ele está disponível para servir. Se ele é um obreiro, ele sempre se coloca à disposição do seu pastor, presidente, para
fazer a obra do Senhor em qualquer lugar, porque ele está envolvido com a obra e ele tem certeza do seu chamado. O servo de Deus está sempre pronto para servir, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é inadequado, mesmo quando é incômodo, mesmo quando ele é descartado. O verdadeiro servo de Deus, ele está pronto para servir a obra do Senhor e está pronto a caminhar a segunda milha, porque o amor à obra, o amor ao Senhor é maior do que as circunstâncias adversas, os ventos contrários. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou este exemplo de uma pessoa que estava sempre à disposição para servir, mesmo em ocasiões que aparentemente pareciam que não eram apropriadas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 13, nós vemos ali o Senhor Jesus caminhando e ele é interrompido por um leproso, e este leproso pede a ele a cura. Ninguém poderia tocar no leproso, era algo inconveniente. Mas como o Senhor Jesus Cristo era um verdadeiro servo, veio para servir e não para ser servido, e ele saber da situação daquele leproso no sofrimento, o Senhor Jesus atende o leproso e ele toca no leproso. Ele põe as suas mãos sobre a lepra e aquele leproso torna-se puro. Então, um exemplo de um verdadeiro servo que estava disposto a servir, mesmo numa situação que parecia que não era muito apropriada. Nós vemos também Jesus Cristo, lá quando ele foi atender o pedido de Jairo, da sua filha, que estava enferma, registrado lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34, ele está caminhando para a casa de Jairo, quando ele é interrompido por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e esta mulher então toca no Senhor Jesus Cristo, e ele para atender aquela mulher. Então o Senhor Jesus estava à disposição para servir. Parou tudo, parou aquela caminhada para atender uma mulher enferma, uma mulher que há 12 anos sofria muito. Vemos também o Senhor Jesus Cristo indo ao encontro da mulher de Samaria. Lá em João, capítulo 4, versículo 6, diz que Jesus estava cansado. Como homem, tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E na sua natureza humana, ele estava cansado. Ele se assentou junto à fonte, a hora sexta, ao meio-dia, aquele sol forte, cansado. Mas ele, mesmo cansado, como ele era um servo, ele estava ali à disposição para atender a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Ele não perdeu a oportunidade de servir, de fazer a obra, porque estava cansado. Portanto, meu irmão,
os verdadeiros servos de Deus estão sempre à disposição para servir. Em qualquer ocasião, em qualquer momento, mesmo que aparentemente esteja cansado, como o Senhor Jesus estava, esgotado, muitas vezes fisicamente, emocionalmente, e o diabo muitas vezes coloca no coração dos seus servos o desejo de parar, mas não podemos parar, não vamos parar, porque somos verdadeiros servos do Senhor. E como verdadeiros servos do Senhor, estamos à disposição para servir a Deus e a sua obra em qualquer lugar, mesmo cansado, esgotado, como o Senhor Jesus, na hora sexta, cansado, mas as almas estão clamando e nós temos que atender e fazer a obra, porque fomos chamados para isso. Uma outra característica de um verdadeiro servo de Deus. Quando eu digo verdadeiro servo de Deus, eu estou dizendo do servo controlado pelo Espírito Santo, que tem o controle, o domínio do Espírito Santo, que tem certeza da sua chamada, que apresenta os frutos, as virtudes do fruto do Espírito Santo. Os verdadeiros servos de Deus prestam atenção às necessidades dos outros, às necessidades da obra. O verdadeiro servo de Deus, que tem um envolvimento com a obra, um verdadeiro envolvimento com a obra de Deus, ele presta atenção às necessidades da obra. Ele procura trabalho, ele não foge, ele está sempre detectando alguma coisa que ele possa fazer para o bem da obra de Deus. Ele não procura apenas se apresentar como o melhor, não quer visibilidade. O verdadeiro servo de Deus procura trabalho, às vezes trabalhos que ninguém quer fazer, às vezes trabalhos que ninguém está sabendo que ele está fazendo, não tem visibilidade aquele trabalho, não dá ibope aquele trabalho, mas o verdadeiro servo, ele vê a necessidade da obra e ele vai e ele faz, porque ele foi chamado pelo Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, obreiros da casa do Senhor, amigos, companheiros de ministério, os que de fato são servos, estão sempre atentos às necessidades dos outros. Quando eles veem uma necessidade, agarram a oportunidade de ajudar exatamente como a Bíblia ordena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 10, ele diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Repare, os domésticos da fé devem ter preferências e não ficar no fim da lista. Tiago também escreve na sua carta, no capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem
e não faz, comete pecado. Quem de fato é servo de Deus deve estar atento à necessidade do seu irmão. Procura trabalho, identifica onde tem uma pessoa necessitada para fazer a obra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, aquele que nos chamou para a sua obra, nos deixou este exemplo. Lá em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, está registrado a cura do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos em cima de uma cama. E diz o texto que Jesus prestou atenção. O Senhor Jesus olhou para ele e viu a necessidade daquele homem. Olhou para ele, viu ali uma oportunidade de ajudar, de servir, e disse para ele se ele queria ser curado. E ele foi curado. Jesus identificou a necessidade daquele paralítico e se apresentou com a solução. Meu irmão, os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades dos outros e da obra do Senhor. E eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, pergunto para você, obreiro da casa do Senhor, você procura identificar os problemas da casa do Senhor, as necessidades da obra do Senhor e se coloca à disposição para fazer qualquer tipo de trabalho para o bem, para o bom andamento desta obra. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e possamos então estar com este olhar atento para as necessidades dos nossos irmãos e da obra do Senhor. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Repito, os verdadeiros obreiros, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem, com o que têm à mão. Muitas vezes temos poucos recursos e as pessoas não querem trabalhar porque são poucos os recursos. Às vezes temos pequenas congregações, pequenos trabalhos difíceis, aonde você prega muito tempo e as pessoas não se convertem. E muitos não querem trabalhar neste local, mas os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com aquilo que têm à mão. Os servos de Deus não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores para fazerem a obra do Senhor. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. Semeiam a boa semente do Evangelho. Lançam o pão sobre as águas, na confiança que o Senhor dará o resultado. Mesmo que o campo não parece promissor, mesmo diante das dificuldades, ele sabe que está semeando a boa semente do Evangelho
e o seu compromisso é com a obra do Senhor. E nós encontramos lá no livro de Reis, em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 11 em diante, quando Elias, o profeta Elias, procura a viúva de Sarepta, e aquela viúva dá um exemplo para todos nós, de alguém que está pronto para fazer o melhor com aquilo que ela tem em suas mãos. E o que é que ela tinha quando o profeta pede para fazer um bolo? Ela diz: olha, eu tenho apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite e 2 cavacos de madeira para fazer um pequeno bolo para mim e para meu filho, e vamos morrer de fome. Mas o profeta diz: vai, faça um bolo para mim. E o que é que ela fez? Ela fez aquele bolo para o profeta e ela foi abençoada. Um exemplo de uma serva do Senhor que fez o melhor com aquilo que ela tinha na mão. Ela fez o melhor, era o pouco que ela tinha. O recurso era limitado, mas ela amava a obra do Senhor, sabia que aquele profeta era profeta de Deus, e ela fez o melhor com aquilo que ela tinha em suas mãos. E isso nos deixa este valioso exemplo. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Você, meu irmão, minha irmã, está procurando fazer o melhor para a obra do Senhor? Você tem compromisso com a obra? Você que trabalha como músico na casa do Senhor, você que é obreiro, evangelista, pastor, você muitas vezes não quer trabalhar porque diz que os recursos são pequenos, mas que possamos fazer a obra do Senhor com aquilo que temos nas mãos. É um pequeno trabalho, é uma pequena igreja, é dirigir um círculo de oração que ninguém quer dirigir, é um culto que ninguém quer ir pregar, porque tem 4, 5 pessoas, e as pessoas, os pregadores, preferem grande multidão. É um ponto de pregação, é uma visita. Muitos não querem fazer porque não traz visibilidade, mas o servo do Senhor trabalha em qualquer lugar e ele faz o melhor com aquilo que ele tem nas mãos. Quantos servos do Senhor por este Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, pregando nas congregações, fazendo trabalho que nunca serão reconhecidos. Quantas igrejas foram abertas por pequenos obreiros que iniciaram um trabalho numa casa, num culto doméstico, e esses nomes não constam na história de muitas igrejas, mas foram servos comprometidos com a obra do Senhor, aleluia, e serão recompensados pelo aquele que morreu na cruz do Calvário, que está à direita do Pai. Uma outra característica que identifica o verdadeiro servo do Senhor é que os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Qualquer tarefa ele faz com igual dedicação. Se é um trabalho grande, se é um trabalho pequeno, se é limpar o banheiro da igreja,
se é ser o porteiro da igreja, se é ser o preletor do culto principal, não importa. Qualquer tarefa que é colocada nas suas mãos, ele faz com igual dedicação. Mas infelizmente tem pessoas que só querem se dedicar a trabalho que tenha grande visibilidade, trabalhos grandes, trabalhos pequenos, supostamente pequenos, não querem se dedicar, não querem fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deixou este exemplo, lá em João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15, Jesus lava os pés dos discípulos e deixa o exemplo para que todos que são de fato verdadeiros filhos de Deus façam qualquer tarefa com a mesma dedicação, porque a obra é do Senhor. A igreja é um corpo só e todos nós trabalhamos para o bem desta obra, que tem como objetivo libertar o homem do pecado e conduzi-lo para Cristo. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu chamado. Os verdadeiros servos são fiéis à sua igreja e ao seu pastor. A fidelidade sempre foi coisa rara para a maioria das pessoas. Muitos não sabem o valor da fidelidade, o valor do compromisso com a obra do Senhor, com a igreja. Mas os verdadeiros servos são fiéis ao seu chamado. Jesus conta a parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, versículo 22 em diante. E ali nós encontramos os servos que receberam 5, 2 e 1 talento. Alguns foram fiéis ao seu Senhor e granjearam outros talentos, mas o infiel nem se preocupa. Mas, meus irmãos, nós temos que ser fiéis à obra do Senhor. Como eu coloquei aqui, os verdadeiros servos são fiéis primeiramente ao seu chamado. Fui chamado pelo Senhor. Meu compromisso é com o Senhor. A minha fidelidade é para com o Senhor. Não vou me embaraçar com nada desta vida. Pela sua infinita misericórdia, Ele nos chamou e nós devemos fidelidade ao Senhor, fidelidade à igreja, a igreja que nos consagrou, a igreja aonde depositou a confiança no obreiro para ele fazer um trabalho, uma obra. Nós temos compromisso com a igreja que nós servimos, temos compromisso com os membros da igreja, somos consagrados para trabalhar para os irmãos, para a obra, deixando um bom exemplo. Devemos sim fidelidade a todos os membros da igreja e principalmente ao nosso pastor, ao líder máximo da igreja, ao pastor presidente, aquele que o Senhor colocou como líder. Devemos a ele sim fidelidade, compromisso, estamos debaixo das suas ordens,
porque ele tem a visão mais ampla de toda a obra. E quem não é fiel ao seu chamado, quem não é fiel à sua igreja, não respeita a sua igreja, quem não é fiel ao seu pastor, não pode fazer a obra do Senhor. Quantos quebram o compromisso por uma razão fútil, sem nenhuma hesitação, não sente remorso, não sente arrependimento, fazem a obra de qualquer maneira. Todas as semanas, igrejas e empresas são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não aparecem, nem mesmo ligam para dizer que não viriam. Pessoas que assumem um compromisso com a igreja, com a obra, simplesmente não aparecem. Tem um compromisso de louvar, não aparece para louvar. Tem compromisso para tocar na igreja, não toca, não atrapalha o culto. Tem compromisso em cuidar do som da igreja, não aparece. Tem compromisso em pregar, não aparece. Isto acontece em muitas igrejas, mas os verdadeiros servos são fiéis ao Senhor, ao seu chamado, à sua igreja e ao trabalho que foi colocado nas suas mãos. Por fim, meus irmãos, os verdadeiros servos do Senhor sempre serão recompensados. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Quando nós servimos ao Senhor, nós seremos grandemente recompensados. E eu agradeço ao Senhor por ter me chamado para a sua obra. Ainda muito jovem, com 15 anos de idade, o Senhor me colocou na sua obra. E esta é a maior alegria que eu tenho: servir ao Senhor, servir a sua igreja, servir a liderança da igreja, porque estamos servindo ao Senhor, aquele que nos salvou, nos libertou. E o Senhor tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando, porque receberemos dele o galardão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.